Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Eustáquio! Você que já está ouvindo o programa falando. Bom dia, Cris Serra. Bom dia, Cristiano Rodrigues. Bom dia. Temos dois em Belo Horizonte agora. O Eustáquio está em BH hoje, né? Exatamente. Olha aqui, Bolsonaro, eu digo isso, eu escrevi um artigo aí quando tiveram os 100 mil mortos, chamando a atenção que todos nós somos responsáveis. Na semana dos 100 mil mortos, Bolsonaro tem a melhor avaliação desde que começou o seu mandato. Então, a gente olhando essas duas informações diz, o brasileiro médio não está muito preocupado com as mortes. É ou não é? Não, eu acho que está preocupado, mas eu acho que tem um efeito aí do auxílio emergencial, né? Se a gente comparar 100 mil mortes por um lado, mas se comparar que tem milhões, talvez 100 milhões de pessoas sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial, então isso infelizmente, porque a gente pode fazer, é um sentimento de bolso, né? A pessoa pesa mais o bolso do que o sentimento solidário às vítimas. Mas o que acontece, todas as pesquisas estão mostrando que esse auxílio emergencial ele teve o poder de reduzir a pobreza no Brasil e de reduzir a desigualdade, né? Então isso é uma coisa inédita em tão pouco tempo. Você ter reduzir, será que é a palavra certa ou conter? Conter, né? Eu acho que é mais... reduzir, Cris, porque é o seguinte, se você pegar qualquer linha de pobreza, né, porque tem várias linhas de pobreza, a linha de pobreza, essa de 1,9 dólares por dia, por exemplo, né, que dá R$10 por dia e tal. Então, quando é isso, você tem milhões de pessoas abaixo dessa linha. Então, quando você dá um auxílio emergencial de 600 ou 1.200 para várias famílias, você joga esse pessoal para cima dessa linha. Então, você reduz a quantidade de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. E reduz também a desigualdade de renda, né? Porque você está colocando uma quantidade de dinheiro muito grande nessa parcela da população, né? Então, isso tem um efeito assim, impressionante. A questão é a sustentabilidade disso, né? Seria ótimo se a gente conseguisse manter uma política desse tipo, mas você tem problemas fiscais seríssimos nessa operação. Eu só acho uma coisa, assim, que essa análise de que a avaliação do Bolsonaro, né, a popularidade dele melhorou em decorrência exclusivamente do auxílio emergencial, me parece um pouco problemática. Eu penso que que ela é um pouco simplista, assim, né? Além de, obviamente, ter um custo muito elevado essa popularidade, ele não conseguiria mantê-la por um longo período. Mas eu penso também que ele está vencendo a narrativa em relação à pandemia. Porque desde o início, ele vem com opiniões acerca da Covid-19 que são opiniões infalsificáveis, né? Ele produziu um tipo de narrativa de tal forma que qualquer coisa que aconteça, ele consegue justificar pela opinião primeira dele, que é a seguinte: muita quarentena atrapalha a economia, as pessoas vão ficar ruins, as pessoas vão morrer mesmo. Se ele tem, de certa forma, ele venceu essa narrativa e as pessoas já estão há 4 meses quarentenadas, as que estão, né? Já está todo mundo de saco cheio, cansado dessa situação. Algumas cidades já estão voltando à normalidade, e aí me parece que o debate da narrativa, ou seja, de que as pessoas morreriam mesmo, de que era melhor deixar isso acontecer, acabou vencendo. Assim, o brasileiro médio está cansado já da quarentena. Eu acho que tem um outro aspecto também importante, é que o Bolsonaro começou a aprender a fazer política. Em algum momento agora, com a entrada do Centrão, ele está se caminhando por uma posição, talvez, vou chamar aqui de moderada, né, que eu já falei em outros momentos. E essa moderação do Bolsonaro, ela também atende a uma outra parcela da população que não gosta de certos radicalismos, que propõe meio que o caminho do meio. Então, eu não acredito que seja só o efeito do auxílio emergencial, é também junto com a narrativa e esse caminhar do Bolsonaro para a política como ela é, né, numa posição mais moderada.
Ô, Cris, eu quero, em primeiro lugar, concordar com o que você falou, acho que a tua análise é perfeita, e eu queria, antes que o Alberto destrinchasse isso para a gente um pouco mais, eu quero deixar uma provocação aqui para o Alberto, porque, aliás, para você também, Cris, porque eu acho que no programa passado, me corrijam se eu estiver enganada, vocês dois falaram, o Bolsonaro é burro. E eu disse é assim, verdade. não é? E eu disse assim, tá, mas então o que seria uma estratégia inteligente? E justamente pelo que você acabou de me falar, isso mostra que ele teve sim uma estratégia inteligente. E aqui todo mundo sabe que eu sou completamente anti-Bolsonaro. Então, infelizmente, nós temos esse paradoxo, né? O Brasil, como sempre, nos desafiando a entendê-lo, que no momento em que a gente chega a essa marca assombrosa de mais de 100 mil mortes, é o momento em que a popularidade do presidente se recupera e tudo mais. Então, ele não é burro. Eu acho que ele é bastante inteligente e acho que essa pesquisa, de uma certa forma, constata isso. Então, eu deixo aqui a provocação para o Alberto. Não, olha só, você tem que sempre imaginar o contrafactual, né? O contrafactual teria sido melhor para ele. Faz uma quarentena dura, rápida. Se a questão não é comparar ele com ele mesmo agora, é ele com o que ele teria sido, né? Se ele melhorou agora, imagina o que ele não teria melhorado se tivesse seguido a estratégia correta. Burrice nesse sentido, né? Veja só, existem vários tipos de inteligência, né? Tem uma inteligência que ele tem, que é essa inteligência de instinto de sobrevivência. Tanto é que ele recuou. Eu acho que essa coisa do recuo, o que o Cris falou, tem um ponto que eu concordo, que aparece nas pesquisas, que é o excesso de conflito, né? Como é que a população olha, né, tudo que o Bolsonaro fazia, né, digamos assim. Não um detalhe, mas esse cara está brigando o tempo inteiro, conflito, ele deveria se acalmar e governar. É basicamente isso. E ele parou de fazer isso, né? Ele parou com esse excesso de conflito. Então é uma soma, de fato, né? O bolso é sempre o carro-chefe, não tem a menor dúvida, né? Mas também não é só o auxílio emergencial. Eu acho que essa diminuição da taxa de conflito é importante, né? Com relação a vencer a narrativa da pandemia, quer dizer, isso vai mudar com o passar do tempo, né? No início, veja que a pesquisa mostra o seguinte: ele tem um eleitor que votou nele, que parou de avaliá-lo positivamente, que é o eleitor de grau superior completo de renda mais alta. Então, de fato, aí, quando você vê o comportamento desse eleitor, ele perdeu aí. E onde ele ganhou? Ele ganhou mais nos eleitores que não tinham votado nele, né? E aí entra o elemento auxílio emergencial, né? Não tem... Esse auxílio emergencial é curioso, a gente fala R$600, mas a grande maioria das famílias recebe 1.200, que recebe o homem e recebe a mulher. Então, o aumento de renda é um aumento de renda... A mulher, quando tem filho, ela recebe dobrado. Ainda tem essa. E detalhe, só acrescentar, Alberto, a pesquisa mostra que a popularidade dele aumentou justamente entre mulheres e mais pobres. Sim. Olha, eu faço pesquisa no Brasil inteiro, as pessoas não sabem como a população vive, né? Tuiteiros, né? Pessoal que vive em rede social. Olha, eu fiz pesquisa no mundo rural. No mundo rural não é lá no interior do Acre, não. É Gravataí, né, do lado lá, região metropolitana de Porto Alegre, né? Existe mundo rural no Rio, em São Paulo, né? O supermercado mensal dessas pessoas custa R$200, R$300. Você me pergunta, mas como? Eu também, quando vi a pesquisa, eu me perguntei como. Mas é o supermercado mensal, R$300. Tá? R$300. Nessas comunidades rurais ou semi-rurais, não vamos esquecer, as pessoas plantam em casa, Sim. Tem uma criação de galinha, então tem os ovos, tem frutas, tem verduras, então elas a boa parte do consumo delas, elas produzem, né? Não tem o custo de ir ao supermercado. Sim, mas faz o seguinte, vai morar com alguém que produz isso, ou você mesmo faz a experiência de produzir isso e tenta fazer um supermercado de R$200, R$300. Não é. Agora, aí a pessoa passa a receber 1.200. Porra, você entendeu? Está no paraíso. Né? Aí as pessoas, quando a gente fala isso, todo mundo fica revoltado. 1.200 é o paraíso, 1.200... Olha, eu estou falando do ponto de vista relativo, né? Do ponto de vista relativo. E diga-se de passagem, hein? Diga-se de passagem. Se você que está nos ouvindo acha R$1.200 pouco, tudo bem, me dá, pô. Eu dou o número da minha conta, você me dá 1.200, eu quero.
Você entendeu? Não é assim que você... Verdade, a maioria da população brasileira, R$ 1.200 é muito dinheiro, sim, com certeza. É que as pessoas ficam revoltadas quando a gente diz isso, entendeu? Mas é um fato. Alguém que tem um supermercado mensal de R$300, R$200, R$300, passa a receber 1.200. A vida muda da água para o vinho, quer dizer, muda totalmente. Né? São padrões de consumo diferentes, né? Completamente. Então, inclusive, tem algum dado, uma outra pesquisa revelou também que a maioria das pessoas que têm recebido auxílio gasta esse dinheiro em comida, né? É um grande revelador de como os padrões de consumo brasileiros são muito... as classes mais baixas precisam, elas ainda sentem a ausência de consumir o básico. Roberto, o que você vê? Antes de ontem, o Bolsonaro reuniu com o Guedes, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para defender o teto de gastos. E ontem ele já fez vários sinais que vai furar o teto de gastos. Como é que você está vendo esse movimento aí? Posso acrescentar um dado, Alberto, só para você comentar? Desculpa que hoje eu estou me metendo aí nas perguntas de todo mundo. Só para acrescentar, foi a primeira vez que eu vi o ministro da Economia ameaçando o presidente de impeachment. Isso, realmente, coisas que só acontecem no Brasil. O Paulo Guedes é um destrambelhado completo, não sabe o que falar, não sabe se comportar em público. Não, Eustáquio, o que eu vejo disso aí? Né? O Bolsonaro, no Twitter dele, está apaixonado pela ideia do Renda Brasil. Né? Ele percebeu, olha, o cara é presidente, foi votado, sabe como conquistar voto, né? Ele conquistou voto. Né? Então ele vive isso naturalmente, né? Vem as demandas para cima dele, então ele diz, pô, isso aqui que bom, isso aumenta a minha popularidade, todo mundo quer ter a sua popularidade aumentada, um político, né? Então você vai no Twitter dele, ele está obcecado por essa ideia do Renda Brasil, isso por um lado. Mas, por outro lado, né, nós sabemos, eu sei que tem muita gente que discorda da gente, eu sou uma pessoa, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, mas eu sou uma pessoa que valoriza o equilíbrio fiscal. Tá? Eu acho que é preciso dar atenção para receitas e despesas. Não sou daquele que acha, né, eu sempre uso a expressão, caricaturando, obviamente, que dinheiro nasce em árvore. Eu não acredito nisso, que você gera dinheiro se endividando. Sempre você vai ter que pagar uma conta, ou você vai ter que rolar isso, né? E isso tem custos. Então, o teto de gastos foi aprovado no Brasil, e a esquerda foi contra, né? Justamente para você reestabelecer determinadas expectativas. Hoje, basicamente, a função do teto de gastos é segurar aumento de funcionário público, segurar aumento de funcionário público e contratação de novos funcionários públicos. Essa é que é a finalidade do teto de gastos. Eu até acho que ele pode ser furado, desde que não seja furado nos salários e na contratação de funcionários públicos. Eu acho que essa é a finalidade. Eu estou há 5 anos sem receber reajuste, para com isso. Mas, olha, é a situação que se encontra hoje. Teria que se arrumar outras maneiras de aumentar salário, as universidades com suas fundações, entendeu? Então, assim, a questão toda é que o teto de gastos, se a gente olha a trajetória da dívida brasileira, né, ela começa, o teto de gastos, ele força a reforma da Previdência, e talvez agora, por que eles estão falando? Estão falando dos gatilhos, né? Dos gatilhos no teto de gastos. E aí seria necessário cortar salário de funcionário público até que, eventualmente, cortasse, né, o tempo de dedicação, enfim, e que só aumentaria, né, se tivesse a receita equivalente para isso. Pode ser que isso force algum tipo de reforma administrativa. Também sei que muita gente é contra a reforma administrativa, mas a gente tem que também lembrar que, tal como está posta hoje a estabilidade do funcionário público, o Brasil acaba sendo uma exceção no mundo. É muito difícil você avaliar um funcionário público, você demitir um funcionário público no Brasil. Não que isso tenha que ser totalmente facilitado, mas também não pode ser tão complicado. Quer dizer, quando um governo tem que ter a capacidade de se adequar à situação. Você vê, nos Estados Unidos, existe uma lei de falência do setor público. O setor público pode falir. Mas o que significa o setor público falir? Ele vai ter que reajustar as contas, ele vai ter que demitir um monte de gente. Né? Isso dá uma flexibilidade enorme. A gente não tem isso no Brasil. Né? E isso é ruim para a população. Né? Eu estou pensando na população, não estou pensando nos funcionários públicos que lá estão. Eu, Cristiano, fui professor universitário, fui professor de universidade federal.
eu acho que a minha experiência que eu tive na Universidade Federal, eu pedi exoneração, enfim, fui para o mundo privado. A minha experiência é que muitos professores tinham mais a identidade de funcionário público do que a identidade de professor universitário. Né? Quando você tem identidade de professor universitário, você vai à luta. Quer dizer, eu trabalhava muito com a coisa de fundações, fazia serviços para o mercado, enfim, a gente tinha várias complementações salariais em função, né, da nossa capacidade, né, que temos condições de fazer isso, né, em todas as universidades, né? Então, eu penso assim, quer dizer, eu acho que tem várias coisas. O setor público no Brasil, de um modo geral, né, eu não estou falando aqui que eu não estou nominando responsáveis, não se trata de nominar responsáveis. Não existe, quando a gente faz uma análise de regulação, não existe grupos responsáveis, existem leis, né? Existe uma determinada regulação que precisa ser modificada. A regulação é esta, por diversas razões, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, por conta de razões históricas, blá, 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 tem uma determinada regulação. Para que nós avancemos, dado que a sociedade mudou, você tem que mudar essa regulação. É só isso. Eu não vejo um ator responsável, um demônio, né, que esteja operando para prejudicar o povo brasileiro. Não se trata disso, se trata de leis que nós temos que regulam o setor público de uma determinada maneira, que, no meu entender, precisam efetivamente de modernização. Não tem saída. Eu acho que elas precisam ser modernizadas. O mundo mudou, você vive hoje... enfim, mudou muita coisa no mundo, né? Você precisa de mais agilidade para atender, problemas surgem e desaparecem com maior velocidade, né? E o setor público, olha, eu me lembro, uma coisa para mim emblemática, uma vez com um prefeito, ele era prefeito de Foz do Iguaçu, ele falando da falta de agilidade do setor público. Eu estava no gabinete dele, ele apontou para cima assim, mostrou a televisão. Alberto, tá vendo aquela televisão ali? Entre o dia que eu pedi para ter uma televisão no meu gabinete e o dia que ela foi instalada aqui, demorou 3 meses. Quer dizer, é complicado, entendeu? Isso não faz o menor sentido. Eu acho que aí tudo bem, você começou falando de reforma administrativa, e aí eu acho que esse exemplo que você dá da televisão é da burocracia no serviço público. Isso é uma coisa que pode ser atacada, inclusive, combatida e melhorada, até com decretos. Reforma administrativa acho que é uma coisa mais complicada. Novamente, eu vou me reportar a minha experiência como jornalista. Eu cobri o governo Fernando Henrique, e lembro da proposta de reforma administrativa que ele encaminhou já naquela época, o relator era o Moreira Franco, e simplesmente, eu acho que a reforma administrativa é tão difícil quanto a reforma tributária, porque você tem que definir quem vai ganhar e quem vai perder. Então, aí quando chega nessa discussão, o negócio empaca. A reforma tributária, a gente sabe das dificuldades, não é o nosso tema, mas no caso da reforma administrativa, todas as propostas que eu tenho visto, elas não mexem no aspecto fundamental, que são os privilégios de uma determinada casta do serviço público brasileiro, que a gente sabe que existe com todas as suas perversidades, né? Então, toda vez que falam de reforma administrativa, eu não sou funcionária pública, mas eu tenho na minha família vários servidores públicos e sei como essa gente trabalha, professores, médicos, fiscais, gente absolutamente essencial. E, inclusive, sim, quando se fala, porque aí muita gente que defende reforma administrativa, tipo o Instituto Milênio, né, que apresentou um estudo outro dia que eu fui ler, que é uma perversidade, fala das as funções que no serviço público são muito melhor remuneradas do que no serviço privado, as mesmas funções, né? E aí dá como exemplo, um dos exemplos que está lá no tal estudo é médico clínico, que no serviço público ganha R$ 9.700, que eu acho pouco, inclusive, e no setor privado, a comparação que é feita mostra um médico clínico ganhando R$ 9.600. Ou seja, o setor público pagando numa função absolutamente essencial, como a gente vê agora no contexto de pandemia, ganhando R$ 100 a mais do que no setor privado. Qual é a distorção que tem aí? Sabe? Então, assim, a distorção é na cúpula do legislativo e do judiciário, sobretudo, nos furatetos constitucionais, nos penduricalhos, e aí nenhum governo até hoje teve força para quebrar com isso. Então, vamos devagar com a dor quando se fala em reforma administrativa. Não estou dando essa bronca em você, não. Eu tô dando... Mas olha só, tem muitos estudos.
estou dando a bronca, desculpa, nesses liberais que querem acabar com o serviço público, querem desprestigiar o serviço veja só, o Instituto Milênio, de forma administrativa. o Instituto Milênio não tem credibilidade para isso, tá? Porque ele faz campanha, faz política, não tem a menor credibilidade. Agora, existem estudiosos, gente muito séria que está estudando. Tem uma maneira, né, que poderia ser feita, que não é uma maneira imediata, que ninguém perde, ninguém ganha. É fazer a reforma para todo mundo que vai entrar. Só vai ter impacto na vida dos brasileiros daqui a 40 anos. Mas, pô, é uma maneira de começar. Ninguém perde, ninguém ganha. Não tem nem perdedor. Você vai entrar agora, vai entrar com novas regras. Veja só, vou te dar um exemplo, tá? Que vai muito além dessa coisa que está cheio de regras conforme essa que eu vou dar de exemplo. São Paulo faz o concurso para 2.000 policiais. Aí entram 2.000 policiais. Esses policiais vão para a rua. Depois de 2 anos, eles podem escolher se ficam na rua ou vão para gabinete. Aí todos eles vão para o gabinete, você tem que fazer um novo concurso para 2.000. Porra, você entendeu? Não tem como você sustentar um setor público assim. Mas isso não precisa reforma. Isso o governo estadual resolve com as suas regras. Ué, tá aí, não resolveu. Só para deixar claro, tá? Eu acho que precisa fazer reforma. Eu acho. Só que tem que saber onde focar a reforma. Só esse o meu ponto. Como essa dos policiais, existem dezenas de regras assim que o setor público vira, entendeu? Ele vira uma esponja de recurso público sem oferecer o serviço para a população. Esse é o problema. O principal prejudicado no final somos nós. Eu só acho, só para encerrar, eu não vou falar mais nada sobre isso, não dá para o ministro da Economia chamar funcionário público de parasita. Não pode. Não, isso daí ninguém concorda. Eu, por exemplo, quando eu era da universidade, mas a universidade resiste. Você vai na Universidade dos Estados Unidos, os professores dão aula para 400 alunos, turma de primeiro período, 400 alunos. Não existe isso no Brasil. Eu tenho uma certa mentalidade, o professor diz, eu só treino bem se forem 20, 30 alunos. Porra, vamos abrir, cara, o vestibular, dá 400 vagas, expande a oferta de vagas. Primeiro período, 400 alunos, põe aluno de doutorado para aplicar prova, dá nota, mas ninguém quer, todo mundo resiste. Mas hoje em dia já é mais próximo disso, viu? Acho que a universidade mudou muito e hoje em dia nós temos turmas muito maiores, tem a carga docente é maior hoje em dia, também as exigências de produtividade. Eu acho que a experiência docente hoje em dia é muito diferente do que foi anos atrás. Assim, ainda bem, porque a gente tem se aproximado muito mais das exigências internacionais de qualificação, de produção, de toda a ordem do que antes. Assim. Houve um tempo em que, imagina, quando você tinha menos professores universitários, quando você tinha menos estudantes, hoje em dia nós somos, não sei exatamente quantos, mas eu imagino que professores universitários são por ordem de 200 mil servidores públicos federais, que é quase a metade de todos os servidores públicos federais. Isso também tem impacto no tipo, né, a gente recebe muito mais estudantes, enfim. Eu acho que as questões que a gente vive, pensando especificamente no que diz respeito aos servidores públicos da educação superior, é que você tem muitas disparidades regionais, o que faz com que uma universidade pequena do interior de não sei onde tenha professores com o mesmo salário de uma universidade como a UFMG, um professor que não produz absolutamente nada e que está não sei onde, também está tendo as mesmas gratificações. Então tem um modelo que às vezes ele prejudica aqueles professores, aqueles profissionais que têm mais, por diversas razões, que produzem mais, que impactam mais a ciência, e isso, inclusive, leva a essa fuga de cérebros. Que você pega grandes cientistas que estão no Brasil presos a um salário de X mil reais, sem condições de pegar insumos via fundações, sem condições de terem bolsas de pesquisa, financiamentos internacionais, eles acabam indo embora. Então, eu acho que tem de certa forma, o sistema, eu estou falando especificamente do que eu conheço, ele cria barreiras para o aprimoramento e para a inovação, sim, de verdade. Não sei se isso se resolve com a reforma administrativa do jeito que ou das propostas que eu conheço, mas você precisa de um tipo de reforma. O meu receio com algum tipo de reforma é a perseguição que possa vir a ocorrer, a perseguição ideológica em relação aos servidores públicos. Porque a estabilidade ela é uma faca de dois gumes. Assim, ela pode ser muito ruim, porque ela vai criando essa calmaria na vida de determinados servidores públicos, mas ela também protege contra determinadas perseguições. E eu não sei como é que você conseguiria estabelecer critérios que sejam justos
para garantir que um determinado profissional seja avaliado pelo seu desempenho profissional, pela capacidade dele de gestão, de administração e outras coisas que nós fazemos, e não pela perspectiva ideológica. Imagina o que a BIM está fazendo agora com professores universitários e uma parcela do funcionalismo público que eles consideram antifascista. Isso pode ter efeitos deletérios. Assim, é necessário que isso seja pensado para além da questão fiscal e para além de outras questões, como é que você garante que essa alteração seja justa em diferentes âmbitos. O Taquim falou muito pouco até agora, mas deixa eu só fazer uma observação. Cristiano, teve uma coisa muito legal que você falou aí, que é uma grande dificuldade, que eu sempre vi isso no mundo universitário, que eu convivi muito de perto, claro. Tudo que você falou no início tem a ver com diferenciação. Né? Você diferenciar os professores, diferenciar a remuneração. Quem orienta mais aluno ganha mais, quem publica mais ganha mais, quem dá aula para mais gente ganha mais, quem orienta menos ganha menos. Isso tem uma Mas na universidade a palavra-chave é isonomia. Isonomia, entendeu? Então você não pode. Isso, se você, olha, até essa gravação, Cristiano, se seus colegas da UFMG pegarem esse programa aqui, você pode ser discriminado na UFMG por conta disso, porque as pessoas vão dizer, tá lá, ele está defendendo diferenciação salarial dos professores. Só que isso seria fundamental, só que é um dogma, entendeu? É uma discussão que está interditada. Se você... E a diferenciação salarial, assim, só para agora que você me falou que eu posso ser criticado, eu quero explicar isso melhor, porque quando você falou, por exemplo, dos Estados Unidos têm regimes diferentes. Você vai ser cancelado. Vai ser cancelado, gente. Mas quem está na internet e não foi cancelado pelo menos uma vez na vida, está fazendo a internet errada. Então, estou aqui aceitando cancelamento, se for o caso. Mas, olha só, o que eu acho que é uma questão importante da diferenciação, e eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos que você mencionou. Primeiro, né, você tem você tem universidades de pesquisa, você tem universidades de ensino, você tem, sei lá, community colleges. Né? Community colleges são esses para pessoas que fazem cursos noturnos, trabalham, etc. Você tem as universidades de pesquisa, que são universidades menores, com turmas menores, professores prêmio Nobel, produzindo muito. Esses professores terceirizam a atividade de lecionar para os TAs, que são os assistentes de ensino, que é pago com financiamento. Então, é um sistema que funciona de uma maneira que eu acho muito interessante. Você pega o pesquisador para fazer aquilo que ele melhor faz. Pesquisa. Você pega o sujeito que capta dinheiro para fazer o que ele melhor faz, captar dinheiro. Junta esses dois. Eles vão e pegam alguém que faz o que ele melhor faz, ensinar aquilo que o pesquisador e o sujeito que capta dinheiro faz, ensinar. Todo mundo está aprendendo. É uma linha de produção em que tudo funciona. No Brasil, aí você tem universidades de ensino, que normalmente são as universidades públicas e estaduais. Elas têm centenas de estudantes. O professor dessa universidade não necessariamente precisa ser um pesquisador de ponta, mas ele precisa ser um ótimo professor, ele precisa engajar os estudantes, ele precisa ser capaz de lecionar para um público muito diverso, numa linguagem, às vezes, mais simples. Mas ele é essencial, porque ele está produzindo os profissionais que vão para o mercado de trabalho. Ele está produzindo o profissional que vai trabalhar em Wall Street, o profissional que vai ser gerente de não sei o quê. Então, ele está produzindo um conhecimento democratizado, mas muito bem dado. Não tem por que ter uma diferenciação salarial entre esse e esse. Ambos estão fazendo um trabalho de excelência no que eles estão fazendo. Só que adaptados. O problema do Brasil é que a gente tem uma seleção para professor, em que muitos de nós não têm habilidade para lecionar, outros de nós não têm habilidade para fazer pesquisa, outros de nós não têm habilidade administrativa, e nós somos obrigados a fazer todas essas coisas. Exatamente. E aí isso é o que eu chamo de estratégia pato. Nada anda e voa, mas faz as três coisas de maneira péssima. Então, para a diferenciação funcionar, ela não pode funcionar com o sistema universitário que nós temos hoje em dia. Exatamente. Você precisa pegar o que é uma universidade de pesquisa? USP, UFMG, UFRJ, não sei o que. Isso é uma universidade de pesquisa. Quem vai entrar aqui vai fazer pesquisa, vai trabalhar com produção de alta qualidade. Aí você tem uma universidade de massa. Tipo, você coloca lá 100 mil, 200 mil estudantes e essa gente vai para o mercado de trabalho bem qualificada. Não tem nenhum problema com isso. E aí você seleciona esses indivíduos de acordo com essas potencialidades. Outros, a gente precisa parar com essa coisa, aqui agora eu sei que eu vou ser muito criticado mesmo, de demonizar a relação entre universidade e mercado. Claro. É óbvio que há riscos, mas é muito importante que a gente trabalhe de maneira cooperativa, porque muitos de nós, por exemplo, lecionamos coisas que têm a ver com a ida para o mercado de trabalho sem nunca ter ido para o mercado de trabalho.
Sim, tem menor Nem pra relação com o sociedade. mundo do trabalho. Então isso Nem vai pra criando sociedade. um modelo de educação que é muito inadequado, em que as pessoas são educadas para o mundo, por pessoas que não conhecem o mundo profissional que elas vão atuar, e elas acabam não tendo contatos com esse mundo profissional. Enfim, é isso. Assim, no caso da universidade, especificamente, são muitas coisas que nós precisamos ter em mente. Eu, quando fui. Agora fica cancelado mesmo. Só para concluir, Eustáquio, aqui, dar um exemplo aí para o Cristiano. Eu, quando fui professor universitário, numa turma de graduação, botei um aluno para dar aula. Não virou inquérito para cima de mim, isso não. Mas fui perseguido, falaram mal, lá, preguiçoso, não quer dar aula, botou um aluno, porque eu disse, eu sei que eu não sou demitido mesmo, eu faço o que eu quero aqui dentro, eu pensei assim. Então vou usar o fato de não ser demitido para aquilo que eu considero bem. Aí botei um aluno para dar aula. Brilhante, os alunos adoraram. Um aluno meu, os alunos adoraram, foi um curso espetacular. Entendeu? Só que fui criticado. Você vai ficar num ambiente assim? Hã? Ele virou professor depois? Ou virou, é um pesquisador conhecido, Acir Almeida, um cara conhecidíssimo. Né? Aí eu também consegui recurso fora, vendendo serviços, botei computadores lá da IBM, era criticado, neoliberal. Você não fica num ambiente assim, você pula fora de um ambiente assim, é uma loucura. Taquinho. Não, eu até perdi, mas eu estava... Até perdi. Porque eu estava querendo lembrar que essa relação não só com o mercado, com a própria sociedade, né? Então, contar um caso de um amigo meu da UFOP, né, de Ouro Preto, que ele tentou, no início da pandemia, fazer teste, porque ele mexe na área de ciências biológicas, e realizar os testes na cidade, né, ou na região da cidade. Foi mais tempo, Alberto, do que a televisão lá do prefeito. Até validar os testes, ele conseguir fazer. Foi agora recente que começou a fazer os testes. Então, assim, foi um processo que durou mais de 3 meses e era tipo assim, vinha um insumo de avião. Aí, quando você ia buscar no aeroporto, o aeroporto estava fechado. Aí, no dia seguinte, faltou uma ordem. No outro dia, faltou não sei o quê. Aí, depois, quando o aeroporto liberava, faltou o caminhão que ia transportar. Cada dia era uma coisa diferente e a coisa demorou 3 meses e a pandemia rolando. Então, assim, essa coisa que o Cristiano estava falando da universidade não é só sobre o mercado, né? É em relação a questões que são absolutamente essenciais, que não funcionam direito. Então, isso é fundamental ser tratado. Olha, mas nós tínhamos combinado aqui também, né, Cristiano, de falar da Kamala Harris, né? Pois é. Pode começar pelo nome. Eu chamo Kamala Harris, mas, enfim, você morou lá, californiano, você é praticamente um californiano nativo. Californiano perdido. Estava aqui, né, falando sobre a pronúncia do nome dela é Kamala Harris, Kamala, e, bom, todo mundo sabe o Biden, eu acho que essa é um debate muito importante, esse é um momento histórico nos Estados Unidos, a escolha da Kamala para vice-presidente. E antes de falar do óbvio, de por que talvez seja um momento histórico, por que o Biden, né, o que a campanha do Biden estava procurando naquele momento? Havia três questões que orientaram a escolha da vice-presidente. A primeira diz respeito a questão do colapso econômico e a tentativa de unir o Partido Democrata. Eu vou juntar essas duas numa única, assim, né? Mas que a economia norte-americana tem sofrido com a pandemia e também o Partido Democrata saiu das primárias muito rachado, né? Entre uma ala mais progressista, que era Elizabeth Warren, o Sanders e outros, e uma ala mais moderada que acabou vencendo, que foi o Biden. Por isso, houve essa tentativa de encontrar uma candidata a vice, e eu estou falando candidata a vice porque mesmo já nas primárias o Biden disse que escolheria uma mulher para ser sua vice na chapa. Depois, o segundo aspecto diz respeito à questão dos movimentos antirracismo que eclodiram em junho. Então, ele já havia decidido que ele escolheria uma mulher, veio junho, e a sociedade norte-americana se revirou do avesso com movimentações antirracismo que são maiores desde o período do movimento por direitos civis. Por conta disso, ficou claro que seria interessante que essa candidata a vice fosse, além de mulher,
uma pessoa do que eles chamam de pessoas de cor. Né? Aí você tem um grupo de pessoas ali e aí aquilo foi diminuindo a fila. Pronto. E aí o terceiro aspecto é, Biden precisava de uma candidata que, além de unir o Partido Democrata, ela fosse meio que blindada das críticas que o Partido Republicano vai fazer. Então ela precisa estar numa posição, se ela fosse extremamente progressista, o que aconteceria? Ela seria acusada de ser radical left, né, de esquerda radical, de que trazer o socialismo para os Estados Unidos. Se ela fosse a favor do desfinanciamento da polícia, iriam acusá-la de ir contra a lei e ordem. Então, ela tinha que estar numa posição que, ao mesmo tempo, unisse o Partido Democrata, mas defendesse políticas que são políticas liberais e moderadas, num certo sentido, especialmente as que dizem respeito ao policiamento, à economia e ao debate sobre o clima. Então, ela entrou nesse aspecto. E aí, o terceiro e eu acho que é o mais importante aspecto, é que essa candidata a vice tivesse estofo e condições de assumir a presidência desde o primeiro dia em que Biden assume. Biden vai fazer 78 anos em uma semana depois das eleições. Então, ele provavelmente não vai ter condições de se candidatar para um segundo mandato, e pode acontecer, como alguém vai ficando mais velho, que, por diversas razões, ele acabe não tendo condições mesmo de finalizar o mandato. Então, a questão... Todo mundo vai morrer mesmo, né? Todo mundo vai morrer mesmo. Mas alguém aos 78 anos, assim, né, probabilisticamente falando, está mais próximo disso do que alguém aos 20. E ele colocou isso como uma questão importante desde então. Havia também uma crítica no Partido Republicano de que o Biden fosse uma espécie de bobo da corte. Não é essa palavra que eles usam, assim, mas que ele só apareceria para que alguém que, na realidade, não teve condições de se candidatar ocupasse a posição, que fosse uma espécie de estelionatário político. A decisão também foi isso, alguém que fosse bem nas primárias, que fosse conhecido do público norte-americano. Então, a Kamala Harris é uma senadora bastante conhecida, as ações dela quando ela foi advogada-geral na Califórnia, em São Francisco, são muito conhecidas, as posições dela são muito conhecidas. E eu estou falando tudo isso porque a questão histórica dela ser uma mulher negra e asiática, né? Porque o pai dela é jamaicano, a mãe dela, que foi professor de Stanford, de economia, a mãe dela é indiana, que era uma pesquisadora de câncer. Então ela vem dessa família de imigrantes, é uma pessoa que, ao mesmo tempo negra e asiática, não é o elemento central de por que ela foi escolhida. Esse é um elemento muito importante porque ele representa a abertura da sociedade americana para aquilo que está acontecendo hoje em dia, que é uma sociedade cada vez mais diversa, cada vez mais pluriétnica, e das pessoas, especialmente das mulheres negras, dos movimentos negros, exigirem maior participação na política institucional. Mas ela não foi escolhida por isso, não é uma decisão baseada na representação descritiva, foi baseada em todo esse aspecto de ela ser uma figura política central da união do Partido Democrata. Inclusive, vai haver a convenção do Partido Democrata, se não me engano, é segunda e terça, e você tem todos os setores do Partido Democrata falando ali. Você tem a AOC, que é aquela representante de Nova York, a Alexandria Ocasio, qual que é o último sobrenome dela? Cortez. Ela vai falar, ela é mais à esquerda do partido. Você tem o ex-governador de Ohio, que é um republicano contrário ao Trump. Você já teve o Bush filho falando contra o Trump e favorável ao Obama. Então tem ali, parece que nos Estados Unidos está acontecendo o que nós não vamos conseguir fazer no Brasil, que é uma frente ampla. Então, a união do partido, a partir da Kamala, tem menos a ver com a capacidade de trazer votos, de trazer eleitores, mas de unir o partido e unir diferentes setores que são contrários ao Trump na luta, né, por tentar vencê-lo na eleição. Então, eu acho que essas são as questões mais importantes da escolha por ela. Sensacional! Por mim, encerrava o programa agora. Sensacional! Muito bacana, Cristiano. Você está por dentro dos acontecimentos. Só para tentar completar alguma coisa, para dizer o seguinte, nessa composição demográfica dos Estados Unidos, as mulheres são maioria, né, da população e maioria do eleitorado. E, por incrível que pareça, os Estados Unidos, que tem 200 anos, mais de 200 anos de democracia, né, de votos constantes, sem grandes interrupções, nunca teve uma mulher presidente, né, do país. O Brasil já teve, né? Nunca teve uma mulher sequer vice-presidente do país. E apenas 4 mulheres foram candidatas na chapa, né?
que foram 3 candidatos a vice, com a Kamala agora, né? A Kamala é a terceira candidata a vice. Teve a Sarah Palin, né? Sarah Palin e a Ferraro. E a Ferraro, lá na década de 80. Geraldine Ferraro. Mas ela era de um partido desses, de um dos 2 partidos importantes, ou ela era... do partido, teve candidaturas independentes partido também, republicano, né? Okay. A Ferrari é do Partido Republicano. E a Hillary Clinton, que foi a primeira candidata, né, pelos 2 partidos, foi candidata a presidente. Então, assim, e a gente sabe... Pré-candidata. Nos Estados Unidos é parecido com o Brasil, né? A maior parte das mulheres votam à esquerda, né? Então, assim, o Biden... e a gente sabe que o Trump, assim como o Bolsonaro aqui, ele teve muito mais votos entre os homens, né? Então, colocar uma mulher nos Estados Unidos hoje a candidata é reforçar essa maioria do eleitorado, né, que já tende para a esquerda, mas que vai ser decisivo, pode decidir a eleição, porque tipo 52-48 de mulheres lá. Só lembrando a você, essa divisão passou a acontecer no Brasil assim em 2018, tá? Antes era o contrário, tá? Os homens votavam um pouco mais do que as mulheres na esquerda. Só aconteceu a partir do... Eu acho que veio para ficar. Agora, Cristiano, deixa eu só te contar. A Dilma, só para reforçar isso aí que você falou, a Dilma em 2004 e 2010, ela teve mais votos de homens do que de mulheres. Exato. Aí depois inverteu. Depois, em 2014, mudou. 18. Cristiano, só para te contar... 14 aí a Dilma já teve mais votos de mulheres e 18 aí demandou completo. Quando começou lá a primária dos democratas, né, que foram colocadas todas aquelas pré-candidaturas, 20, né, eu olhei aquelas, vi as principais, né, e estudei um pouquinho sobre a Kamala Harris. No meu Twitter, eu disse, essa aqui é a melhor candidata. Eu fiquei surpreso dela ter se saído mal nas primárias. Eu achava o perfil dela perfeito. Achava o perfil, né, a figura dela, né, mulher... Né, a cor dela, e o fato de ter sido, sei lá, procuradora, advogada, não sei, lá do setor público, conservadora, muito dura, né, fazer valer a lei. Quando eu vi aquele perfil e as posições dela no Senado, eu falei assim, essa mulher aqui, e fiquei surpreso com o péssimo desempenho dela nas primárias dos democratas, porque eu sempre achei ela um grande perfil. E logo que o Biden foi escolhido, o nome dela não apareceu como favorita a vice. Eu falei, porque ela foi uma das pessoas que mais bateu nele nas primárias, assim, nos debates. E aí havia um certo ranço de um contra o outro, né? Depois que ela vai ganhando. Eu também acho importante o que você está falando sobre... George Floyd, né? Mas tem uma coisa mais importante aqui. As primárias do Partido Democrata, elas dependem muito do voto dos negros, né? Você não ganha uma primária nos Estados Unidos, no Partido Democrata, sem os votos negros. A questão é se esses votos, se essas pessoas que votam nas primárias, depois elas comparecem para votar em novembro. Exato. Esse tem sido um problema dos democratas. Como é que você garante que o voto da primária... O que acontece? O Biden, ele é uma parte da população negra, especialmente a população negra mais velha, vê no Biden o Obama. Então, como ele foi vice do Obama, eles querem uma mudança com continuidade. Então, a opção pelo Biden, por uma parte da população negra norte-americana, nas primárias, teve a ver com isso. Só que o que acontece? Quando você ganha os negros mais velhos, você perde os negros mais jovens, que são mais progressistas, que estavam com Sanders, que estavam com Warren, que estavam com... Eu acho que esses eram os principais, que congregaram. Então, você também precisava de uma vice que trouxesse de volta os jovens negros. E aí eles tinham um receio em relação a ela, enquanto ela foi advogada-geral, procuradora-geral, por conta de considerar, inclusive tem um negócio que chamam ela, dizem, Kamala é policial, porque uma parcela da população negra entende que o que ela fez enquanto ela esteve na procuradoria foi aumentar a perseguição e o encarceramento em massa de pessoas negras. Mas, ao mesmo tempo, quando ela foi para o Senado, ela defende políticas muito liberais. Tipo, o debate sobre clima, ela é extremamente liberal, ela está propondo uma lei sobre
para melhoria das condições de moradia das pessoas. Então, ela acaba que ela fica numa posição que é muito boa, porque essa posição que ela não vai muito para pontos extremos, consegue congregar políticas conservadoras dentro do Partido Democrata e propostas políticas mais progressistas. Ela é mais jovem, então ela atende um público ali muito interessante e ela pode levar esses jovens negros que não optaram pelo Biden nas primárias a decidir votar em novembro, além dos mais velhos negros que estão indo votar pelo Biden. Então é uma posição muito interessante. Agora, uma luzinha amarela aí. Ela pega o eleitor de centro, que é o que todo candidato sempre quer. Isso. Uma luzinha amarela aí para os democratas, né? Que alguém já andou falando isso na internet, é que os republicanos são mais anti-quarentena, os democratas são mais a favor da quarentena, e mais cuidadosos com o coronavírus. Então, não votar pode se tornar mais frequente nos democratas também por causa disso, viu? Já tem gente... Mas a eleição vai ser pelo correio, então... também tem isso. Eles estão votando pelo correio, não é? Pelo correio. Está investindo contra o correio. Mas aí o Trump está querendo destruir a USPS, que é o correio deles, exatamente para impedir que as pessoas votem pelos correios. Assim, a questão é que você tem um candidato que está usando a máquina do governo para garantir, para impedir que a eleição ocorra. Né? Ele já tentou adiar a eleição, ele está tentando todas as coisas possíveis. E as pessoas dizem que no Brasil as instituições não funcionam, mas nos Estados Unidos funcionam perfeitamente. Olha o gancho para o próximo programa. Deixa eu contar uma coisinha pequenininha. Vamos finalizar. Já estouramos todos os tempos possíveis. Estouramos o tempo. Eu acho que finalmente nós atendemos ao pedido de vários dos nossos seguidores de um programa maior. Uma uma pequena observação. Meu filho mora nos Estados Unidos, é músico, está desempregado, perdeu todos os contratos, etc., dentro de casa. Ele recebeu, claro, ele está recebendo... Ele está recebendo uns $1.200? Ele recebeu esse pagamento de $1.200 que vem com o nome do presidente. Assinatura! Sério? Vem com assinatura. Campanha cara de pau. Olha, que bacana, conseguimos estourar aqui o tempo, né? Eu só quero lembrar, antes do Alberto encerrar, a gente vai encerrar, né? O Queiroz está voltando para a prisão, né? Então, fala, Queiroz. Fala, Queiroz. Pessoal, muito obrigado. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, divulgue os vídeos e comente. Vocês estão vendo, a gente lê os comentários. Ampliamos aí o tempo do programa, hein? Obrigado, hein? Tchau. Bom domingo, Eustáquio. Bom domingo, Cris. Bom domingo, Cris Serra. Bom domingo.